Olá, hoje eu vou mostrar para vocês esse multímetro. É aquele multímetro baratinho de barraquinha de camelô, Xing Ling, que todo mundo fala que não funciona, que não dá certo com a placa do medidor. Essa é a plaquinha do medidor de ESR que eu trabalho. É uma plaquinha pequena com fios para você poder colocar dentro de qualquer multímetro que tenha 50 ou 100 microampere de fundo de escala de galvanômetro. Sabendo acondicionar essa plaquinha dentro do multímetro, fazendo as ligações corretamente, mais curtas possíveis, não deixando o fio sobrando, vai funcionar de boa, sem nenhum problema. Então você não fica preso a modelo de multímetro, a encaixe de multímetro. Vou falar sobre o multímetro. Ele é bem simplesinho. Já vi no mercado alguns de qualidade um pouco inferior ainda. Esse aqui foi comprado na loja do mecânico pela internet, mês de fevereiro desse ano de 2021. As pontas de prova são aquelas pontas de prova padrão que vem no multímetro, bem simplesinha, porém não é das piores. Já vi piores desse conector. Ela tem muito mau contato, oxidação nessas ponteiras, mas é utilizável sim, dá para utilizar. Esse multímetro ele é bem simples, não tem o apoio. Que mais? O galvanômetro, aquele galvanômetro bem sensível, que a mola é bem frágil. Não aquele galvanômetro macio. Mas é possível utilizar ele sim. Eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês como utilizar esse multímetro 370 TR, que é os mais simplesinhos da categoria, que você vai encontrar ele aí de 20 a 30 reais. Ainda é possível encontrar ele nessa faixa de preço, que aí você não fica preso ao modelo da placa de encaixe aqui, e nem tem que comprar um multímetro de 100 reais para fazer sua montagem. Você pode comprar um de 30, 20 reais e fazer sua montagem sem problema, bastando que você adeque a impedância do galvanômetro. Eu já tinha aberto essa placa aqui para mostrar o processo de instalação, mas vou tirar aqui, só vou mostrar para vocês que do multímetro a gente vai usar só a carcaça. Se você quiser manter essa placa para manter os bornes no local e o potenciômetro, você tem que tirar todos os componentes da placa e aí instalar a plaquinha aqui em cima, de preferência com um isolador para não encostar na placa. Mas se não houver espaço dentro do multímetro, retira-se essa placa, corta-se o local da chave e a placa fica fixa nessas duas opções aqui do suporte da placa, ou com um espaçador fixado lá na parte da carcaça com um araldite, alguma coisa assim. O importante é que a placa fique 1 centímetro de altura da caixa. E aí faça as ligações mais curtas possíveis, de acordo com a necessidade. Instale-se a chave lateral, um borne de fonte ou na própria bateria, por aí vai. O que eu quero mostrar para vocês hoje é que, antes de começar a fazer a montagem do medidor, não há necessidade de você cortar fio, desmontar nada. Apenas tenha acesso ao galvanômetro, solte os 2 fios e mais nada. Eu vou mostrar aqui a ligação dos fios. É só identificar quem é positivo e quem é negativo. Pronto, eu tenho a ligação do galvanômetro. Deixa eu ajeitar aqui de um ponto que não tenha reflexo para vocês. Isso, ficou bom. Aqui eu tenho os 2 fios para ligação. Da placa eu tenho os 2 fios que serão ligados nos bornes.
2 fios de alimentação 9 volts. Importante que não inverta essa alimentação, senão queima o CI. E os 2 fios de saída para o galvanômetro. A ligação que vai no manual de instalação é um galvanômetro em série com o fio positivo da saída. Então eu vou ligar o negativo ao negativo do galvanômetro. Se o galvanômetro for de 50 microampere, é necessário um resistor de 15K. Se for de 100, não há necessidade do resistor. Fica apenas o potenciômetro de 10K em série com o galvanômetro. Então liga-se em uma extremidade e o positivo do galvanômetro ao centro. Eu vou ligar aqui, que temos nosso LED indicador de curto. Vou ligar em 9 volts. Por que a fonte? Porque a fonte elimina qualquer dúvida se a bateria está com baixa corrente ou não. Então você sabendo que você tem 9 volts da fonte, você já descarta o problema de fonte de alimentação. Então eu tenho um ajuste aqui, eu vou ligar os 9 volts, ele vai dar um pequeno sinal ali e retorna normal. Ao fechar curto nesses fios de entrada que são no galvanômetro, eu tenho a deflexão. Notem que o ponteiro movimenta muito rápido e ele bate tanto na escala de cima como na de baixo. Isso é característico desse galvanômetro, desse modelo e outros similares. Então, fechando o curto aqui, eu tenho um ajuste de 10K, que é um potenciômetro em série. Eu tenho um ajuste aqui de 0. Lembrando que esse potenciômetro aqui é um potenciômetro de placa, circuito impresso. Ele é linear e ele tem uma qualidade melhor que a do multímetro. Porém, se for um galvanômetro, um potenciômetro multivolta, melhor ainda. Então aqui eu tenho a ligação padrão. Então, pela qualidade do galvanômetro, eu tenho batendo de ambos os lados. Notem que em momento algum eu comecei a montar o equipamento. Eu apenas estou fazendo os testes com o galvanômetro do equipamento. Então, se caso eu não der certo esse equipamento aqui, eu posso voltar a ligação dos fios do galvanômetro. Eu tenho meu multímetro normal. A placa não foi danificada, não precisei cortar fio, não precisei fazer grandes alterações. Então, o intuito da placa é você já tem um multímetro, quer aproveitar o galvanômetro, você vai utilizar a placa. Sai super em conta você fazer dessa opção, porque você vai gastar, no caso, se pegar a placa direto comigo, você estaria gastando R$70 da placa, mais 30 do equipamento, do multímetro, e você está gastando R$100 para montar seu medidor de ESR. No Mercado Livre é vendido um pouco mais alto, por quê? Porque tem as taxas e tem o frete incluso. Então ele vai para R$100, R$109. Mas mesmo assim você ainda está em conta, porque você vai gastar uns R$20, R$30 no multímetro e consegue montar seu medidor de ESR por menos da metade do que vendem montado. Essa placa, ela tem os indicadores de tensão, o indicador de frequência do oscilador, então pode ser aferido com o multímetro analógico, o digital. A tensão de saída aqui gira em torno de 1 volt, pode ter um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas a tensão de saída nesses dois fios que vão para o galvanômetro tem 1 volt, no máximo 1,3 volts. Isso depende da tolerância dos componentes e também da impedância do galvanômetro. Mas essa tensão, estando aí de 900 mV até 1,3 é a tensão suficiente até de sobra para poder deflexionar de 50 ou de 100 microamperes o galvanômetro. Então essa ligação padrão, o ajuste de 0, porém temos o inconveniente do ponteiro bater em ambos os lados. Outro problema que o pessoal relata é que se você triscar uma ponta na outra ou mau contato, você vai gerar uma tensão nos cabos. E esse centelhamento aqui, que lembrando que a gente tem um pulso de 100 kHz nesses dois cabos que vão às ponteiras, esse sinal de onda quadrada aqui, ele vai fazer com que o comparador da placa acabe indicando um valor
diferente daquele que você ajustou do zero, ó. Só que se for um contato firme, você tem a batida no final da escala, porém volta onde estava o ajuste. Mas isso é uma característica do galvanômetro, tá? Como se pode resolver isso? A primeira opção é ajustar a impedância do galvanômetro de acordo com a saída da placa. Como eu posso fazer isso? Em vista que a mola do instrumento não é tão de qualidade quanto outros modelos, como o Minipa 2232, do HM202 da Hikari e esses outros multímetros similares que tem um galvanômetro um pouco melhor. Mas esse galvanômetro aqui do 360, que é o padrão, o Xing Ling, é possível utilizar ele sim. Dá para ter mais ou menos 2 a 3 opções de como melhorar isso daqui, tá? Uma melhora seria utilizar um potenciômetro multivolta, que ajudaria a ter o ajuste ali de zero. A segunda opção para resolver esse problema dele bater o fundo de escala sem ter que mexer em mola, sem ter que mexer em compensação do ponteiro, é você casar a impedância do galvanômetro e ao mesmo tempo utilizar um capacitor em paralelo com o galvanômetro para poder diminuir a velocidade de carga e descarga da bobina do galvanômetro. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou utilizar um resistor de 15K, um K5, em paralelo com um capacitor de 1 micro, acho que é 1 micro por 63, de baixa ESR. Esse capacitor de 1 micro, ele deve ter algo em torno de uns 3 ohms de ESR, sendo que os comuns de 1 micro tem algo em torno de próximo a 10. Mas notem que aqui eu tenho o resistor de 1K5 e o capacitor eletrolítico de 1 micro por 63, que vai ficar em paralelo com o galvanômetro. Nesse caso, eu retiro o resistor de 15K, porque eu não preciso mais limitar a corrente aqui. Coloco direto ao potenciômetro, que ainda continua em série, só que agora eu tenho a máxima corrente de saída da placa em cima do galvanômetro. Se eu fizer um teste aqui, ó, o galvanômetro passa e eu não tenho nem ajuste, ó, porque é muita corrente e tensão passando lá para ele. Então, nosso limitador agora ele vai ser um shunt em paralelo com o galvanômetro, que vai casar a impedância do galvanômetro e ao mesmo tempo vai causar um delay na deflexão pelo capacitor. Deixa eu soldar aqui. Lembrando que esse arranjo aqui ele pode ser feito na parte de trás do galvanômetro lá, bem feitinho, de modo que não fique tão grotesco essa montagem. Nesse caso aqui, como em paralelo, o negativo vai com o negativo do fio e o positivo do capacitor vai ao positivo do galvanômetro. Então, o que acontece? Eu tenho o potenciômetro em série com a saída da placa, só que em paralelo com o galvanômetro eu tenho o resistor de 1K5 e o capacitor de 1 micro. Então o que acontece aqui? Eu vou ter uma velocidade diferente no galvanômetro. Observem o galvanômetro, o que vai acontecer? Passou porque o ajuste está demais, porém ó, eu tenho um ajuste para cima e para baixo. Vou ajustar o zero e olha o que acontece no movimento. Notem ó, que ele não bate mais no fundo e também não bate na escala de zero. Mesmo que eu faça aquele processo lá de ficar encostando a ponteira rapidamente, ó, o potenciômetro ele se movimenta muito rápido, porém ele não passa do zero, ó, porque agora a tensão ela está dentro do que o galvanômetro precisa para deflexionar no ajuste que nós fizemos. Então se eu segurar novamente aqui, eu tenho lá o ajuste de zero, solta, volta ao infinito e não bate.
Então essa é uma opção que você, se estiver utilizando um multímetro baratinho, é só casar a impedância, utilizar um capacitorzinho para limitar a velocidade de carga e descarga. E olha só que legal, ó. Temos o mesmo movimento, ó, de um galvanômetro de qualidade. Essa é uma das opções. Casar a impedância em paralelo com o galvanômetro e manter o potenciômetro em série. A segunda opção, mais simples, eu retiro esse shunt em paralelo com o galvanômetro. Eu também não uso o resistor de 15K em série. E ao invés de ligar o potenciômetro em série, eu vou ligar esse potenciômetro em paralelo. Como eu vou fazer isso aqui? Esse potenciômetro ele vai ficar como a carga. Vai ficar como a carga da saída da placa. Como se fosse a ligação de um potenciômetro de volume à entrada de um amplificador, tá? Só que nesse caso aqui, o negativo vai participar do potenciômetro. Então eu tenho o negativo do galvanômetro, negativo da placa ligado ao potenciômetro. Desse jeito aqui, que está aqui no vídeo. Então eu tenho o positivo do galvanômetro ao centro do potenciômetro. E o potenciômetro, notem que ele fica como a carga da saída da placa. Vamos ver como fica. Então vamos lá. Fechando o curto. Passou a tensão, porque agora o potenciômetro ele consegue um ângulo maior. Olha o quanto eu posso movimentar do potenciômetro, que ele vai a infinito. No caso ele zera, né, a tensão, como se fosse um volume. E eu posso dosar a tensão que eu quero ali até o ajuste de zero. Tá? Funciona igual a mesma coisa do outro. Ó. Eu vou soltar, o ponteiro fica bem macio, não bate na escala. Ó. Pode ver que mesmo que eu fique centelhando aqui a ponta aqui, ó, triscando aqui, olha o que vai acontecer. A tensão não bate o ponteiro no fundo de escala. Então isso aqui é uma solução para quem tem tá utilizando esses multímetros baratinhos. Então, ou seja, entre você utilizar o shunt com o capacitor, que ele fica mais macio a deflexão, e você usar o potenciômetro de 10K em paralelo, há uma vantagem e duas vantagens. O potenciômetro, a vantagem é que você só usa ele, mais nada. A desvantagem é que o movimento de ajuste de zero aqui, ele fica mais sensível. Então, se você tiver um certo, sei lá, uma dificuldade em ajustar o zero aqui, vai ser meio chatinho porque a resposta do ponteiro ela é mais rápida do que da opção em série com o capacitor. Mas em relação àquilo do ponteiro bater tanto no infinito como no zero, não existe mais, tá vendo? Então são três formas de você utilizar ligação da saída da placa do medidor DSR ao galvanômetro. Logicamente, um galvanômetro de qualidade você não terá dificuldade em fazer isso, mas não há necessidade de fazer o potenciômetro em paralelo lá e o capacitor em paralelo junto com o shunt em paralelo. Vou pegar aqui um capacitor que eu conheço ele, que ele é de teste na bancada, para vocês verem a ECR dele. Então, capacitores, onde estão vocês? Vou mostrar aqui um capacitor de 1 micro. Esse aqui é o de 1 micro padrão por 50. Esse aqui é aquele que tem uma ECR alta. Ela fica próximo de 10 ohms mais ou menos. Então eu tenho um ajuste de zero. E agora eu vou medir a ECR. A escala de ECR, ali onde um ponteiro parou mais ou menos, é próximo, é pouca coisa antes do 10 da escala aqui. Então a escala do medidor, o 10 é mais para direita. Então esse capacitor de 1 micro aqui, ele estaria representando aí algo em torno de 7,5 ohms nessa faixa de capacitância de 1 micro por 50. Esse outro aqui que eu falei que é de baixa ESR, da Tower,
Ele é 1/63. Vamos ver se dá pra ver. Ele é 1/63. A ECR dele é algo em torno de 2 a 3 ohms. Viu a diferença? Eu tenho aqui o fato de eu estar segurando o capacitor na mão, a temperatura da mão vai influenciar na medição lá. Mas notem que o capacitor de um fabricante para o outro tem muita diferença. Então isso tem que ser levado em conta também. Então, o que eu queria mostrar para vocês é isso, ó. Como adequar o galvanômetro de um instrumento baratinho, tá? Lembrando, foi comprado no site da loja no mecânico. Não sei se há mais no estoque, porque eu acho que eram as últimas unidades. Eu paguei algo em torno de R$20, foi 19 e alguma coisa. Mas no mercado você encontra vários modelos de multímetros a partir de R$30, R$35. Não há necessidade de você gastar mais de R$100 em um multímetro. Então eu tenho um galvanômetro simples. Mostrei para vocês duas opções de como adequar o galvanômetro. Essas são as informações que a gente passa no blog aos clientes que compram a placa. Essa placa ela sai testada da loja, prontinha. Vai todos os papéis, o manual de instalação de como fazer o teste nas placas, vai o diagrama, vai tudo bem separadinho para você não ter o trabalho de ter que sair e imprimir o papel. Eu estou mandando como cortesia os papéis já recortados. Esses não são laminados mais, porque eu não tenho mais laminadora. Então esse aqui é um papel resinado. Ele é um papel fotográfico com uma camada de verniz. Ele tem um verniz acrílico em cima, então ele não borra. E lembrando que para colar ele no aparelho é passar fita dupla face, que você compra em qualquer papelaria, e colar no seu aparelho. Mas o importante é que você só comece a fazer a montagem no gabinete do aparelho, retirar, recortar, furar, fazer o que for, depois que você fizer o teste, fazer verificar o que realmente vai ser, como vai ser ligado a saída da placa, testar da placa, ver que está tudo funcionando direitinho. Aí você fica para finalizar só o acabamento do aparelho e a montagem. Então você não tem que se preocupar se a bateria está recarregada, se a bateria está boa. Então, assim, usa a fonte, faz a ligação externa, puxando os dois fios do galvanômetro, só para ver o funcionamento. Se ele bater ou acusar um funcionamento diferente ali, você adequa a saída dele em série ou paralelo, ou adicionando o resistor de 1K5 em paralelo, e um capacitorzinho de 1 micro, e você consegue trabalhar esse movimento da deflexão do galvanômetro sem que ele bata dos dois lados da escala, ou que ele te dê uma demora em estabilizar o ponteiro. Então o truque para você estabilizar esses ponteiros que tem uma qualidade baixa nas molas é você adequar a corrente e a impedância do galvanômetro. Tá ok? Um abraço aí, boa sorte a todos.